A graça e a paz, Pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo de angelologia, né? Essa matéria que é muito interessante, espero que vocês estejam gostando dessa matéria, né? E nós vamos então dar continuidade aqui nas características da natureza dos anjos, ok? Na aula anterior nós falamos da juventude, da formosura, né, do que ele não tem fim de dias, né, não se reproduzem, né, são seres espirituais, né, e agora nós vamos entrar aqui para outra parte dessa aula, né, e como seres magníficos em poder, né, e agora nós vamos falar de outra situação aqui a respeito dos anjos, dando continuidade, que vai ser também muito produtivo e muito interessante para nós, ok? Nós vamos falar quanto à sua rapidez ou ligeireza ou agilidade, né, dos anjos. Daniel 9:21 relata assim: estando eu, Daniel, né, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, Daniel está se referindo aqui a Gabriel, um anjo do Senhor, né, que veio voando. Mas ele veio voando, não veio voando, batendo asinha e tal. Não, ele veio rapidamente, né? Foi ligeiro, certeiro, tá? Então, essa questão, nós vemos que esse anjo é um anjo ligeiro, um anjo bem ágil, bem rápido, né? 1 Coríntios 15:52 fala assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá? No momento, no grego, que é o átomo, né? É a única vez que isto aparece no Novo Testamento, ok? Se traduz o seguinte, no melhor sentido de impossível de ser cortada a piscar de olhos, né? Então, é uma rapidez muito grande. E esse anjo, haverá um anjo, né, que soará a trombeta. E ele vai participar dessa coisa grandiosa e também repentina, entendeu? O anjo, ele vai ser ligeiro no ato. Não é uma coisa que o anjo vai ficar tocando lá, não. Vai ser um toque que vai acompanhar um abrir e fechar de olhos, e vai acontecer o que for preciso acontecer, ok? Então, a rapidez, a ligeireza do anjo, a sua eficácia, dentro disso aí, ela vai dizer muito a respeito, né, do que é necessário que se faça, que aconteça naquele momento, tá bom? Então, nós vemos aí um anjo que voa, um anjo com asas. Nós temos na Bíblia apenas 5 classes de anjos na Bíblia que possuem asas, ok? Que são eles? Primeiro, os querubins. Os querubins, né, em Êxodo 25:20,
eles aparecem na tampa do propiciatório, né? As suas asas, né, elas tocam uma na outra, né, no propiciatório. Depois nós temos os serafins, Isaías, capítulo 6, 2 a 6. Depois nós temos Gabriel, que Daniel relata, né, no capítulo 9, 21. Depois nós temos o anjo dos dois ais, lá em Apocalipse, capítulo 8, verso 13. Depois o anjo do evangelho eterno, Apocalipse 14, verso 6. Ok? Então, esses são os anjos alados, né? Os anjos que têm asas. Ok? Em relação ao seu poder, em relação ao poder do anjo, Salmo, livro de Salmos, Salmos não tem capítulo, tá bom? Isso é muito interessante você saber. Salmo tem número. O Salmo de número 103, versículo 20, né? Então fala assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Oh, glória! Aleluia! Né? Então, ali nós vemos ali que os anjos do Senhor são magníficos em poder. São anjos poderosos. Anjo que cumpre as ordens do Senhor mediante a sua palavra. Ok? Então, o que se aplica a cada criatura, né, também se aplica aos anjos. O seu poder deriva de Deus. É grande, mas restrito. Ok? Não podem criar, agir sem os meios ou sondar o coração dos homens. Eles podem influenciar como uma criatura pode influenciar a outra. Ok? Tá bom? 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a a numerar a Israel, né? Então, nós vemos aí que Satanás, ele se levanta, né? Ele faz um levante para incitar a pessoa, ok? Ele incita a pessoa a fazer alguma coisa. Então a pessoa só vai fazer ou não se ela quiser. Ela não está sendo obrigada, ela não está sendo forçada, ela está sendo incitada, tá bom? Então joga ali para ver se a pessoa cai, né? Se a pessoa cair, então cedeu àquela incitação, né? Mas a gente sabe que não é por aí que se deve caminhar as coisas, ok? Então, nós vamos ver algum exemplo do poder do anjo. Alguns exemplos do seu poder. Segundo Samuel, que também não é segunda Samuel, né, porque Samuel não é carta, Samuel é livro. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, verso 12 e 15, um anjo destruiu 70.000 soldados valorosos do reino de Israel em 3 dias. Certo? Demonstrando, então,
a força do poder que foi outorgado a ele para essa função aí, tá bom? Essa missão. No segundo livro de Reis, capítulo 19, 35, mostra ali que o anjo destruiu em uma só noite 185 mil guerreiros do exército armado do monarca assírio. Ok? Em uma única noite. Tá certo? Um anjo do Senhor destruiu os primogênitos lá no Egito em uma única noite. Foi destruído todos os primogênitos. Matou-se todos os primogênitos do Egito. Ok? Então nós vemos anjos detendo os 4 ventos do céu no Apocalipse. Capítulo 7, verso 1, esvaziando taças e controlando trovões da ira de Deus sobre as nações. As nações da terra tremem diante dos anjos que vingam o pecado. Mas também os anjos de Deus usam o seu nome, né? O nome do Senhor, usam seu enorme poder para o serviço da misericórdia, como, por exemplo, Daniel, capítulo 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ok? Então, o anjo do Senhor, eles se faz ouvir também, né, através das orações dos justos, e aí ele usa da intervenção dele para agir em favor da oração que ali é apresentada. Outra, aqui, mas o príncipe, olha aí dentro desse contexto, olha o que aconteceu. Mas um príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então veja bem, o poder do anjo, às vezes, não é uma coisa que vai resolver de imediato, né? Ele teve que ter a ajuda de outro anjo para vencer aquela situação. E o tempo também que durou não foi imediato como aquele que venceu em uma noite. Esse levou 21 dias. Ok? Então, tudo dentro de um propósito divino. Certo? Então, na ressurreição de Cristo, Mateus 28, 2, nós estamos falando da morte aqui, né? Ou no livramento de Pedro e de João em Atos 12, 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Né? Então, ali outra intervenção divina através dos anjos. Ok? Então é assim que Deus trabalha, usando o poder dos anjos, dando poder aos anjos, para que os anjos venham executar aquilo que se faz necessário. Ok? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.